Jovens, professor Patrick Feijó, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, sobre esse período histórico que vai do final da Segunda Guerra Mundial, aqui em 1945, até 1991, com o fim da União Soviética. Guerra Fria. É clichê, mas é importante ressaltar. Por que esse período posterior à Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como Guerra Fria? Turma, nós sabemos que as grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial eram, de um lado, os Estados Unidos, a grande potência capitalista, e do outro lado a União Soviética, a grande potência socialista. Esses são os dois grandes exércitos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só que logo após a Segunda Guerra Mundial, não tivemos garantia de paz, não. Muito pelo contrário, nós tivemos um mundo marcado por essa bipolaridade, por essa disputa, por essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Por que esse período é chamado de Guerra Fria, então, professor? Porque ambos, essas potências, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, tinham arsenais nucleares, tinham exércitos muito poderosos. E eles nunca chegaram, de fato, a entrarem em um conflito direto. Então, por isso que nós falamos que foi uma Guerra Fria. Eles, entre aspas, influenciaram uma série de conflitos no mundo, mas nunca entraram num conflito direto, essas duas potências. Por quê, professor? Porque ambas tinham um poder militar muito grande. Não existia a certeza da vitória. Então foi o período do equilíbrio do terror. De um lado você tinha um grande exército norte-americano com suas armas nucleares, do outro lado o grande exército soviético também com suas armas nucleares. Essas duas superpotências criaram suas alianças militares e o mundo ficou com medo. Ficou com medo de uma terceira guerra mundial que poderia ser também uma guerra nuclear. Então esse período da Guerra Fria foi o período de uma paz impossível, mas também de uma guerra improvável, devido a esse equilíbrio do terror. Mas todos os conflitos que aconteceram no mundo nesse período histórico, eles foram marcados pela influência dos Estados Unidos e da União Soviética. De um lado, você tinha aqueles países que eram apoiados, armados pelos Estados Unidos. Do outro lado, você tinha países que eram apoiados, armados pela União Soviética. E por mais que eles não entrassem num conflito direto, eles participaram de praticamente todos os conflitos que aconteceram nesse momento. Esse é um momento histórico marcado pela bipolaridade. Como assim bipolaridade? Onde nós tínhamos dois polos de poder. A União Soviética com a sua ideologia socialista e os Estados Unidos com a sua ideologia capitalista. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética criaram diversas estratégias para trazerem os outros países para o seu lado. Os americanos criaram planos de ajuda econômica, os soviéticos também. Os americanos criaram alianças militares, os soviéticos também. E aí nós vimos um mundo marcado por essa diferença entre socialismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos. E eles disputavam tudo. Eles viveram um momento de uma grande corrida armamentista, onde cada um fabricava mais armas que o outro, uma arma mais sofisticada que o outro, uma corrida nuclear, onde você tinha essas duas potências produzindo muitos arsenais nucleares. Nós chegamos a um momento absurdo, onde se juntássemos os arsenais nucleares da União Soviética e dos Estados Unidos, nós poderíamos destruir o planeta 5 vezes. Olha o absurdo que eu acabei de falar. Nós poderíamos destruir o planeta 5 vezes. Né? É triste dizer isso. Por isso que esse é um período histórico marcado por um grande medo da população mundial, por muitos movimentos sociais que pediam a paz, pois existia o medo de uma guerra nuclear que poderia acabar de fato com o planeta. Tá? Então, além deles disputarem no campo bélico, eles também disputavam na tecnologia, na produção de tecnologia, numa corrida aeroespacial, onde quem vai chegar primeiro à Lua, quem vai mandar o primeiro homem ao espaço, enfim. Então você vê uma disputa em todos os aspectos, até mesmo nas Olimpíadas, onde eles disputavam medalha a medalha. Então um mundo marcado por essa bipolaridade, a geopolítica, a relação entre países,
é marcado pela influência norte-americana e pela influência soviética. É aquele mundo ocidente-oriente, capitalismo, socialismo. De um lado, você tem os americanos criando seus planos econômicos, como o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, o Plano Colombo para a reconstrução do Japão. Do outro lado, você tem a União Soviética com o Comecon, que é um plano de ajuda mútua entre os países socialistas. Os americanos criam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar dos Estados Unidos para com seus aliados. Em resposta, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar entre a União Soviética e os países socialistas. Nossa, está parecendo que uma terceira guerra mundial vai acontecer. Mais uma vez o mundo está aí dividido em praticamente dois blocos antagônicos, e sempre que isso acontece nós temos uma guerra mundial. Só que de fato ela acabou não acontecendo. Mas inúmeros conflitos aconteceram pelo mundo. Olha o mapinha que o prof desenvolveu aqui, ó. Conflitos da Guerra Fria. Turma, em 1950, a Coreia, que havia sido invadida pelo Japão, né, onde a parte norte da Coreia resistiu à presença japonesa, né, em 1950, com o fim da Guerra Fria, a parte norte da Coreia tenta unificar o país. Só que com o apoio dos Estados Unidos, a parte sul da Coreia não vai aceitar esse novo regime socialista, até porque a Coreia do Norte era socialista. E aí nós temos o início da Guerra da Coreia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que estavam divididas ali, ó, pelo paralelo 38. Turma, esse foi o primeiro conflito de base ideológica, onde de um lado você tem o socialismo e do outro lado você tem o capitalismo. Por isso que esse é um conflito tão emblemático e presente até hoje. Como assim presente até hoje? Em 1953, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul assinaram um armistício. Eles não assinaram um acordo de paz. Então esses dois países estão tecnicamente em guerra até hoje. Eles só assinaram um cessar-fogo, ou seja, um armistício. Mas tecnicamente eles ainda estão em guerra. E nós sabemos que a Coreia do Norte é atualmente talvez o país mais fechado do mundo, é uma potência nuclear também, e ainda é um local onde a tensão militar é muito grande. Tá? Além da Guerra da Coreia, nós temos em 59 a Revolução Cubana. Cuba, essa ilha aqui do Caribe, tão pertinho dos Estados Unidos, através da sua revolução, ela se torna um país socialista, liderada por Fidel Castro. Tá? Só que em 1962, depois de um embargo econômico dos Estados Unidos, os americanos descobrem mísseis soviéticos em Cuba. Isso foi a famosa crise dos mísseis de Cuba. Gente, esse embargo econômico perdurou ao longo de todos esses anos. E há quem diga que se Cuba não tivesse sofrido esse grande embargo econômico dos Estados Unidos, teria sido o país onde o socialismo foi, entre aspas, bem sucedido. Tá bom? Então, com isso, o presidente norte-americano da época, que era John Kennedy, assinou um acordo com o líder da União Soviética, que era o Nikita Khrushchev. Nesse acordo, os Estados Unidos se comprometiam a tirar os mísseis que eles tinham na Turquia e a União Soviética tirava os mísseis de Cuba. Em contrapartida, os americanos se comprometiam a não invadir Cuba. Isso para os cubanos representou uma grande vitória. Para os americanos ficou uma mágoa. Posteriormente, o presidente Kennedy acaba sendo assassinado e existem muitas teorias da conspiração sobre isso. Mas uma coisa é fato: Cuba, tão pertinho dos Estados Unidos, ter virado um país socialista, e isso abalou as relações geopolíticas do mundo. Nesse momento aqui, quase que a Terceira Guerra Mundial aconteceu. Tá? E está aí Cuba entrando para a história. Em 1975, aqui na Europa, nós temos a Guerra Civil da Angola, onde, de um lado, você tem o movimento pela libertação de Angola contra a União pela independência total da Angola, ou seja, um conflito também de base ideológica, de um lado socialista, do outro lado capitalista. O MPLA vai se tornar posteriormente um partido político e vai acabar vencendo esse conflito e tomando o poder em Angola. Em 77, isso também acontece em Moçambique,
onde você tem a Frente de Libertação de Moçambique, de origem socialista, contra a Renamo, né? Ou seja, que é um movimento nacional moçambicano, de resistência nacional moçambicano, onde eles, de base capitalista, onde eles vão entrar numa guerra civil, também de base ideológica, de um lado socialismo, do outro lado capitalismo. Isso vai acabar também com a vitória aqui da Frelimo. Tá? Em 79, no Afeganistão, a União Soviética decide invadir o Afeganistão. Né? Ela vai conseguir trazer para a sua esfera de influência uma série de países aqui da região, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Cazaquistão, só que no Afeganistão a resistência vai ser muito grande. Ali no Afeganistão nós temos uma milícia islamita, né, que segue lá a religião islâmica, chamada Mujahideen. Os Mujahidins vão resistir a essa invasão soviética ali no Afeganistão. E segundo a doutrina Truman dos Estados Unidos, eles se comprometem a ajudar todos os países que decidem resistir ao socialismo. Só que nesse momento, a Guerra Fria está muito quente. Então não seria simplesmente um envio de fuzis norte-americanos, de fuzis Colt, para a resistência soviética. Eles precisaram usar a inteligência. Então esse é um momento da Guerra Fria muito marcado pelas grandes agências de inteligência, seja a KGB da União Soviética, seja a CIA dos Estados Unidos. Então o que os americanos vão fazer para apoiar os mujahidins? Vai ser um apoio indireto. Eles vão apoiar o seu parceiro, que seria a Arábia Saudita, que também é um país islâmico, que tem relações muito estreitas com os Estados Unidos. Então os americanos apoiam a Arábia Saudita e a Arábia Saudita apoia a resistência mujahidin do Afeganistão. E assim eles conseguem levar armas para esses afegãos e eles podem resistir à União Soviética. Nossa, esse conflito entra para a história. Por que ele entra para a história? Porque é um momento, né, ou é o conflito que, entre aspas, vai desbancar a União Soviética. Como assim vai desbancar a União Soviética, professor? Esse é o lugar onde a grande máquina de guerra soviética vai perder. Na verdade, os soviéticos não vão conseguir vencer a guerra do Afeganistão. E isso é uma perda simbólica muito grande. Como que aqueles camponeses do Afeganistão conseguem parar a grande máquina de guerra soviética? Então nós falamos que no Afeganistão foi onde a União Soviética teve sua grande derrota. Mas não para por aí não. Os Estados Unidos também tiveram uma grande derrota. E a grande derrota norte-americana foi no Vietnã. Em 1955, os americanos passam a participar do conflito do Vietnã de maneira mais incisiva. O que aconteceu no Vietnã? O Vietnã, principalmente a parte sul, ela também foi atacada pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. E a parte norte do Vietnã, de origem socialista, apoiada pela China, pela União Soviética, vai resistir ao Japão. E posteriormente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, essa parte norte socialista vai tentar unificar todo o Vietnã, transformando o Vietnã num país socialista. Só que os americanos vão apoiar a parte sul do Vietnã, tentando conter o avanço socialista aqui na Ásia. Só que isso não vai dar muito certo no primeiro momento. Até que os americanos vão ter que mandar exércitos e tropas americanas para o Vietnã do Sul. E aí inicia-se aquilo que ficou conhecido como a Guerra do Vietnã, onde você tem o Vietnã do Norte socialista e tropas americanas no Vietnã do Sul. Esse é um conflito que vai durar muito tempo, de 55 até 75. Um conflito que vai devastar o país, que vai levar a uma perda muito grande de vidas, principalmente também de jovens norte-americanos. Era comum se dizer que era mandado para a guerra nessa época o jovem negro, o jovem pobre. E isso nos Estados Unidos criou um grande desconforto social, onde você vê um movimento negro contrário à Guerra do Vietnã. Pois os negros nos Estados Unidos até a década de 50 não tinham os mesmos direitos civis dos brancos. Então você vê um movimento negro crescendo cada vez mais, lutando pelos seus direitos e se posicionando contra a guerra.
É aí que figuras entram para a história, como o pastor Martin Luther King, Malcolm X e tantos outros expoentes desse movimento negro. Nesse momento, com a guerra, você tem cada vez mais a participação da mulher no mercado de trabalho e movimentos ligados a essa presença feminina na sociedade que busca também por mais liberdade. Então você tem uma segunda onda do movimento feminista que também vai se posicionar contra a guerra do Vietnã. Além do movimento hippie, dos movimentos estudantis, dos Beatles aí falando contra a guerra, falando de paz e amor. Então nós costumamos dizer que a guerra do Vietnã foi perdida em casa, onde os jovens e a sociedade norte-americana não concordavam mais com a guerra, onde os pais não aceitavam mais mandar seus filhos para morrerem lá no Vietnã. Então tudo isso, aliado à resistência da parte norte do Vietnã, isso fez com que os americanos abandonassem a guerra do Vietnã em 75. Então o Vietnã é para os Estados Unidos a grande derrota, assim como o Afeganistão é para a União Soviética. Então, por mais que nós falamos em duas grandes potências militares, olha só, hein? Toda regra tem sua exceção. No Afeganistão, a potência militar soviética encontrou a derrota. No Vietnã, a potência militar norte-americana também não conseguiu vencer. Então são dois conflitos que são emblemáticos. A guerra do Vietnã, por tudo que o professor acabou de te falar, a guerra do Afeganistão, mas aí nós vamos entrar na década de 80 com um mundo bem diferente. Vale ressaltar também que aqui na América do Sul nós tivemos uma série de governos militares, de ditaduras na América Latina, que foram apoiadas e patrocinadas também pelos Estados Unidos. Então aqui nós também tivemos uma série de conflitos. Não podemos achar que aqui a Guerra Fria não passou por aqui, porque passou sim. O Brasil estava alinhado aos Estados Unidos, né? Principalmente a partir do golpe de 64, onde foi instaurado um conjunto ou uma série de governos militares no Brasil, tá? Que vai de 64 até 85. Mas enfim, a década de 80, você tem um Japão se reconstruindo economicamente e se tornando uma grande potência mundial. Você tem uma série de conflitos internos na União Soviética, onde principalmente as gerações mais jovens já não aceitam a falta de liberdade que existia na União Soviética, já não aceitam aquele Estado totalitário soviético e começam a lutar e a buscarem mais liberdades. E isso é o que nós chamamos de início do fim da União Soviética. Então, a crise que veio com a guerra do Afeganistão, que vai durar aí aproximadamente 10 anos, né? Vai de 79 até quase 89. Né? Então, os gastos militares com a Guerra Fria, essa crise social, tudo isso, a falta de liberdades individuais, tudo isso vai gerar um grande descontentamento social na União Soviética. Isso vai ser o início do fim da União Soviética. Na década de 80, chega ao poder na União Soviética o Mikhail Gorbachev. E ele tenta fazer uma série de transformações na União Soviética. Ele faz transformações no campo econômico com a perestroika, o que não vai ser muito bem aceito, né? Seria uma reestruturação econômica, onde ele pensava em abrir gradativamente o país, fazendo também práticas capitalistas, assim como a China faz hoje. Só que isso não foi bem aceito pelos radicais, nem pelos conservadores, ele ficou sem apoio. Ele tenta fazer uma transparência política, a glasnost, onde ele vai libertar presos políticos, onde ele vai diminuir a repressão, mas isso também não vai surtir um grande efeito. Em 1989, a população que estava do lado oriental de Berlim, né, que seria Berlim socialista, quebra o muro de Berlim e atravessa para o lado ocidental. Então a queda do muro de Berlim em novembro de 89 é um grande símbolo, mostra que a população que estava do lado socialista não queria mais estar. Então isso daqui seria um marco para o fim dessa Guerra Fria. Então de 89, com a queda do muro de Berlim, até 1991, a União Soviética vai se desfazendo, até que de fato ela deixe de existir. E aí nós teremos um mundo marcado pelo fim da União Soviética e pelo fim da Guerra Fria. Um mundo esse que durante um bom tempo foi influenciado pela potência capitalista norte-americana, pela potência socialista soviética,
que vão influenciar na geopolítica do mundo, na formação de países, de fronteiras, enfim, ou seja, vão influenciar na vida do mundo como um todo, em diferentes aspectos, seja na economia, militarmente, na tecnologia. Então esse é o nosso mundo da Guerra Fria, um mundo de muitos conflitos, um mundo de muito medo e um mundo de um grande avanço tecnológico também. Então nós temos aí o fim da Guerra Fria, a partir da queda do Muro de Berlim e de fato com o fim da União Soviética em 90.